Vamos lá, vamos deixar o Espírito Santo falar ao nosso coração, sedimentar uma verdade que muda a nossa vida para sempre, ok? Estabelecer, edificar a tua vida. Eu estou nessa série interminável até 2029, já vi que não dá para ser só até 2028, tem que ir mais um ano, mas essa é uma expressão bíblica, para quem não conhece, Efésios capítulo 4, verso 27, não dê lugar ao diabo dentro de vários contextos, óbvio. É um contexto de mudança. Paulo diz, se você se revestiu da nova criatura, agora o seu entendimento ele vai mudar, você tem que se revestir da verdade, como nova criatura, como mentalidade. Eu venho falando isso quando nós, domingo retrasado, falamos de Romanos capítulo 8, do verso 5 e diante. E aí Paulo vem falando que a tua transformação, e você tem que se vestir desse novo homem. Ele começa dizendo lá, aquele que mentia, era o hábito, era a maneira de viver, tinha essa mentalidade de mentira, não minta mais, porque mudou, a sua vida mudou. Aleluia, a nova criatura está aí, a velha criatura morreu. Né? Você tem que botar ela para... Não tem mais velha criatura. Aí estava falando de várias coisas lá, de conteúdos. Então aquele que roubava não rouba mais, agora trabalha, né? E outras coisas, dentro lá de um conteúdo lá, de que entra até relacionamento, está falando não dê lugar ao diabo, Elinho, agora você não precisa dar oportunidade na sua velha forma de pensar para você viver. Por que, gente? Eu estou falando sobre isso e é importante, porque é na minha mentalidade que a minha vida está estabelecida. Se a minha mentalidade é de velha criatura, eu vou continuar vivendo como velha criatura, dando tudo errado, as coisas não funcionam, não preparando um caminho de crescimento e progresso. Eu preciso, gente, eu must, em inglês é isso aí, ó, eu preciso, não é opcional, renovar a minha mente no conteúdo vivo da palavra de Deus, não é decorar versículos, é essa palavra falar comigo, ela está viva ao ponto de me convencer, eu me submeto, eu me entrego, a palavra está dizendo isso, então é dessa maneira que eu vou pensar. Diga amém. Não vai dormir hoje não, o pessoal que está assistindo aí, vamos embora. Tem uma jornadazinha aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí você fala, pastor, isso é de um dia para a noite? Não, isso é um processo, assim como uma criança nasce e depois de um tempinho aparecem uns dentes, daqui a pouco está sentando, né, está engatinhando, está levantando, aí tá, vai crescendo. O fato é que a igreja precisa receber ensino sobre isso, estava conversando com o pastor sobre esse conteúdo, e falando sobre isso. Gente, eu preciso entender como é que eu cresço, o que acontece comigo, porque senão eu nunca vou identificar. Eu quero que você abra agora, nós vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 3. Eu não coloquei na transcrição aí, mas você que está em casa acompanhando comigo, dá para você abrir a tua Bíblia. Bíblia de papel, quantas temos nessa manhã? Maravilha! É isso aí, agora uma canetinha aí do lado, e vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Paulo está falando sobre esse conteúdo, porque ele identificou na igreja procedimentos que provam que eles eram crianças na fé. Um outro lado de dizer criança na fé, veja bem, olhem para cá, eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, aleluia, meu espírito foi recriado, eu sou uma nova criatura, só que agora eu entro num processo de renovação da minha mentalidade, da minha alma, da minha psique. Isso é de um dia para a noite? Não, de um convencimento da verdade, uma formação dessa verdade em mim, para que eu pense como Deus pensa. Agora veja, olha o que acontece com a maior parte dos crentes. A maior parte dos crentes não leem a Bíblia. Então, não sabe o que Deus tem a dizer. Não tem contato com Ele, porque a Bíblia é Deus falando comigo. Eu não entendo isso. Mas se você tem paixão pela verdade, você se envolve com ela de tal maneira que ela passa a ser a sua forma de pensar. Está produzindo algo na minha vida de crescimento, de maturidade. Vai me formando. Eu vou tendo uma nova maneira de pensar a respeito de pessoas, de relacionamentos, a respeito de finanças,
a respeito de saúde, a respeito de trabalho. O Espírito Santo vai abrindo para você entender o propósito que Ele tem para você. Então é essa prova que eu estou crescendo espiritualmente, mas é preciso ensinar isso. Então não basta apenas eu estar domingo na igreja ouvindo uma mensagem. Faz parte, ajuda, te dá uma empurrada, mas esse carro tem que pegar no dia a dia. Diga aleluia. Você sabia? Eu vou falar uma frase forte aqui, hein? Mas é isso mesmo. Infelizmente, a maior parte da própria igreja produz religiosos. Pessoas religiosas. Então, o que adianta? Eu dar glória a Deus, aleluia. Eu assisti uma boa mensagem, mas durante a semana eu continuo pensando como velha criatura, e nem sei que eu estou pensando como velha criatura, porque cai nessa plataforma aqui, eu acho, eu penso, eu quero, eu vou fazer assim mesmo. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque isso tende a dirigir a minha vida, a tomar decisões, fazer escolhas. E se eu estou andando como velha criatura, o meu comportamento é como velha criatura. Estou sempre bicudo um com o outro, não consigo fazer bons relacionamentos, estou sempre brigando, explodindo, tomando decisões rápidas, fazendo escolhas rápidas. Nossa vida, ela não cresce, ela não progride dessa maneira. Ei, somos novas criaturas, mudou a nossa maneira de viver. Isso é não cair na religião. Não, mas agora eu sou evangélico, não diz nada para mim isso, gente. Ah, eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, também não diz. Eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador e nasci no Espírito. Tem que agora crescer, filho. Se não crescer, não vai ver os resultados do céu. Não aprende a ser guiado, dirigido por Deus. Comanda Deus, Senhor, vem me abençoando, vem me abençoando, vem me abençoando. Está nessa plataforma. Tem que sair dela. Então a gente tem que gastar tempo suficiente e renovar a mente da igreja, para que a igreja aprenda a verdadeiramente caminhar com Deus e ver resultados. Resultados de vitória, resultados de crescimento, de progresso, porque é isso que está escrito ali. Eu que sei, que pensamento eu tenho para você, hein? É bom, é de crescimento, é de progresso, apesar de toda a luta, gente. Até mesmo nas lutas, Deus te dá sabedoria por esse livro, que é a verdade, para você lidar com as situações que enfrenta. Eu não vou vencer na carne, nós não militamos segundo a carne, Paulo diz. E ele diz, as armas que nós temos da nossa milícia são poderosas em Deus. Vocês estão entendendo isso, gente? Pastor, eu não sei muito. Anda com ele que você vai crescer. Mas a primeira coisa é ter esse livro em alta como valor da tua vida, como tudo que você tem é Ele. Ele é a palavra viva. Você tem o Espírito Santo? Ok, batismo no Espírito Santo, é batizado, orando em língua. Tem muitas coisas para serem ditas que te ajudarão nesse crescimento de uma mentalidade para a maturidade. Mas eu tenho que sair dessa... Isso aqui não pode governar a minha vida como governava quando velha criatura. Eu vou fazer assim mesmo, pastor. Eu quero, porque quero, e ninguém me segura. Estou com medo dela. Vai fazer essa besteira que está querendo, e como diz o outro, vai dar ruim. E é claro que dá. Por que dá ruim? No conhecimento humano, a mentalidade humana, o seu desejo, essa plataforma aí, não constrói nada. Gente, olha para o mundo, olha a angústia do mundo, das pessoas viverem prejuízo em cima de prejuízo, destruição em cima de destruição, por causa das suas escolhas. Você não fará uma escolha diferente da mentalidade que tem. É com base na mentalidade que eu tenho, eu vou sendo edificado na verdade, eu vou crescendo na verdade, é que eu vou fazer escolhas segundo a vontade de Deus. Aí a minha vida é construída, a minha vida é abençoada. E de quem anda ao meu redor? Eu era do mundo, eu tinha a mentalidade do mundo, era a velha criatura, essa plataforma, ela rolava direto. E ninguém chegava para mim para dizer assim, não, eu penso diferente. É um problema seu, eu penso assim, eu faço o que eu quero. É por isso que hoje, para um
isso aqui é verdadeiro, para o outro não é verdadeiro. Aí o que não é verdadeiro passa a ser verdade para cá, aí passa a não ser verdade para lá e tal, e troca todas as bolas. Que cada um vive pela sua crença. Que crença? A crença do que eu acho, penso o que eu quero. Eu penso assim, eu creio dessa maneira. Tem que tomar cuidado, porque esse é o homem natural. Que nós temos que lutar. Paulo falou, o espírito milita contra o homem natural, carnal. Agora nós vamos ler, para você entender como Paulo está dizendo. Mas volta aqui de novo, peraí. Pastor, mas eu nasci de novo. Aleluia, eu sou de Jesus agora, Ele me perdoou, me redimiu, legal e tal. Mas quero te falar, você ainda é criança na fé. Diga, criança na fé. Então tem esses dois tipos. Eu sou criança na fé, quando recebo a Jesus como Senhor e Salvador, e, assim como uma criança natural, precisa crescer. Então, eu sou criança na fé, e aí o espiritual é o maduro na fé. Então, ele deixa de ser criança para ser adulto. Estão entendendo? Básico do básico. Esse básico precisa entrar na gente. As maiores dificuldades que nós temos de viver em termos de escolhas, decisões e fazer coisa, é que nós não temos maturidade suficiente pela verdade para dominar a inclinação da nossa carne. De coçar, de tomar uma decisão aqui, outra ali e tal. Esse é o nosso problema. Veja, segura o teu dedo aí e roda um pouquinho as páginas, vai aqui em 1 Coríntios 13, verso 11. Paulo diz assim, quando eu era menino, ele está fazendo uma comparação espiritual. E isso, quero ver rolando página, vamos lá. 1 Coríntios 13, 11, grifa aí, uma caneta, um lápis. Quando eu era menino, o quê? Sabia que o nível daquilo que sai do linguajar nosso, das palavras que saem da nossa música, ela é exatamente o que está instalado dentro de mim e de você? Se eu sou criança na fé, eu ainda vou falar muita besteira. Mas se eu sou maduro na fé, começa a ser bem seletivo naquilo que sai da boca. Então, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Olha aí, agora, grifa essa parte bem forte aí. Pensava como menino. Mas então, quando cheguei a ser homem, ou seja, adulto, eu desisti das coisas próprias de menino. Claro, cresceu em sua maturidade na mentalidade, vai mudar. Diga aleluia. Gente, essa é a coisa mais linda que Deus ele proporcionou, que eu e você crescêssemos nele, na verdade, ao ponto dele nos formar e edificar, e ao ponto de cada vez mais nós alinharmos as nossas escolhas e decisões com a vontade dele para a nossa vida. Aqui está o segredo. Não tem nada a ver com a gente, é tudo ele. Jesus, eu descobri, eu entendi nessa situação que eu estou vivendo, que você está me pedindo algo. E, gente, o que Deus nos pede, em termos de formação para ser escolhido, não é fácil, escreve, não é fácil, mas é possível. Não é agradável na carne, mas não quero nem saber, eu mato ela. Assim disse Paulo, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Rapaz. Agora vamos voltar para 1 Coríntios 1, está mais claro para entender. 1 Coríntios 3, obrigado, Deise, verso 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais. E aqui eu queria que você prestasse atenção. Paulo, ele está dizendo assim, olha, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ter crescido. E ele chama os amadurecidos na fé de espirituais. Olhem para cá. Espiritual não é o cara que chega para você, te dá um recado e diz, eu, Senhor, vos falo, aquilo outro, tal. São os dons. Deus usa os dons em qualquer pessoa. Qualquer pessoa dele é usado por ele. Não confunda uma pessoa sendo usada por Deus com dons, dando glória a Deus, aleluia,
quando sendo uma pessoa que você, não, puxa, o cara é espiritual, ou então eu posso confiar, vai que você encontra um pela frente aí que é uma criança, cara, e causa problema. Mas como é que pode ser usado e tão cretino desse jeito, pastor Hélio? Como é que pode ser usado e tão mentiroso desse jeito? Como é que pode ser usado e só jogando fofoca para tudo quanto é lado, falando mal de pastores? É mesmo? Então acordou hoje. Aprenda. Então veja, gente, aquilo que eu expresso com a minha boca, meu tipo de comportamento, prova o que está dentro. Então o espiritual é aquele que tem permitido que esse livro forme ele por dentro, forme a mentalidade dele. Esse livro passa a ser a sua mentalidade. Esse é espiritual. Quero te falar, esse tipo de homem e mulher não vai te colocar numa furada, escreve aí. Mas o que põe você numa furada são as crianças na fé da igreja. Pastor Hélio, recomenda aí, porque eu sei que é evangélico, é gente boa, os caras honestos, e uma opção de coisa e tal. Não recomendo ninguém, eu não conheço. Primeiro eu quero saber o que tem dentro dela, se tem crescido, se tem um comportamento coerente, como está na Bíblia. Eu não conheço. Você conhece? Mas beleza, essa é a plataforma que Deus usa para cada um de nós crescermos. Aqui tem pessoas que se converteram, sei lá, quanto tempo atrás, outras são novas na fé. Eu tenho visto muita gente nova aqui com fome e sede, não falta um encontro, participando da Atos, querendo crescer. Esse é o caminho. Então Paulo, ele chega para a igreja e fala, caramba, olha só, essa igreja já tem um tempo, cara, vocês já deviam estar crescidos, mas estou encontrando em vocês crianças. Eles, então, vamos voltar a ler de novo. Ora, então, eu não pude falar como espirituais, eu estava aqui, eu já devia estar tempo, mas eu tenho que falar com vocês como a carnais. E aí Paulo, ele diz assim, como a crianças na fé. Espirituais, maduros na fé. Olhem para cá, maduros na fé não é anos de igreja, não é carteira de presbítero, diácono, apóstolo, pastor, supremo discípulo, supremo apóstolo, divino do divino. Não é título de profeta, não é título disso. Então, essa é a prática. 20 anos de igreja, 15 anos de igreja, uma criança na fé, fazendo besteira, ficando chateado, decepcionado com pessoas, com o pastor. Eu vou sair dessa igreja, aí vai para uma outra. Fica lá 2 anos, que é novidade, depois sai, já vai para outra. Aí vem a dança das cadeiras. Criança na fé. Criança na fé, cara, é fácil você enganar. Criança está com R$100 lá, você vem com um carrinho de brinquedo, custou 10 pratas no terreirão. Pegou. Cara, vamos embora trocar? Olha o carrinho que eu tenho, menino. Tá bom. E o inferno faz isso. Começa a separar uma opção de crente, e é tudo imaturo na fé, criança na fé, não cresce, porque não quer se entregar ao sistema de Deus, porque requer submissão, entrega mesmo. Aí o inferno vai só. E muitos já não andam com Deus mais. Vocês estão entendendo? Beleza, então vamos continuar. Próximo verso. Eu dei leite para vocês. Eu queria dar um alimento sólido, mas não estou podendo. Porque eu estou vendo que vocês ainda são crianças na fé. Ainda. Grifa essa parte aí. Ainda. Não deveria. Verso 2, lá no finalzinho. Ainda. Não deveria. Aí Paulo fala assim, eu vou dizer por que vocês são carnais. Olha aí, a prova que vocês são crianças na fé é o verso 3. Havendo entre vocês ciúme, contendas, brigas, fofoca, disse-me disse, confusão. Não é assim que vocês são carnais e vocês estão andando igualzinho às pessoas lá de fora. Então, quando é que você identifica uma pessoa que é criança na fé? Pelo seu comportamento, pela sua maneira de falar. E agora? Não tem como. Porque aquilo que eu falo,
O meu comportamento prova o que está dentro de mim. O que está instalado dentro de mim. Diga aleluia. Se você cresce na instalação da verdade, no teu espírito sendo edificado, você se torna uma outra pessoa. Então, cuidado com essa plataforma. Essa é uma plataforma do bebê na fé, da criança na fé, e ela tem que reconhecer que ela não pode mais depender disso. Ela precisa crescer e avaliar a sua jornada. Em termos de decisões, escolha, Provérbios 19, anota aí, verso 2. Não é bom proceder sem refletir, sem meditar, sem pensar. Mas pensar de que maneira? Pensar via verdade. A verdade precisa chegar para te dar uma direção naquilo que eu e você estamos para tomar uma decisão ou fazer uma escolha. Eu me lembro muitos anos atrás, trabalhando, e um rapaz me ligou querendo trocar de lugar onde nós trabalhávamos. A princípio, humanamente, para mim, não tinha o menor interesse. Eu não tinha que trocar com ele, ele me pediu, e eu, a princípio, falei, cara, eu estou bem aqui nessa situação, eu vou ficar por aqui mesmo. Ele falou, não, tranquilo, eu só estou perguntando se você gostaria e tal. Só que eu tomei essa decisão logo no início, mas depois eu fui apresentando diante de Deus. E aí, Senhor, isso é coisa, como é que acontece um negócio desse? O cara me liga querendo trocar e tal, aí começa a conversar comigo. Fala comigo, eu entrei nesse verso aí. Não é bom proceder sem refletir. Então, fiquei ali pensando sobre aquilo, eu disse um não para ele, beleza, colega de trabalho, e aí, beleza, fiquei meditando. Um dia, o Espírito Santo falou para mim, vai dar uma lida lá em Gênesis capítulo 13, e você vai entender o meu recado. Ló e Abraão. Abraão chega para Ló e diz assim, aí, escolhe a direção que você quer ir, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, fica tranquilo. Abraão, dando oportunidade ao seu sobrinho de fazer escolha. E Ló, o que ele fez? Ele olhou a campina do Jordão, que capim, uau. Ele olhou considerando a sua vontade, o seu desejo, considerando as conclusões mentais de que meu gado vai engordar, eu vou vender e vou ganhar grana. O outro lado era deserto. Por que ir para o deserto? Eu vou para aqui, já que meu tio me deu a oportunidade. Gente, só de eu estudar um pouquinho e ler essa passagem, o Espírito Santo falou para mim, você está assim, ó, igual Ló. Uau! O que eu faço com uma resposta dessa? Eu posso negligenciar, eu posso, estou nem aí. E aquele negócio lá dentro de mim, e agora? Entendi. Fui lá, liguei para o outro médico, falei para ele, cara, você ainda está disposto ainda a trocar? Ele falou, claro que eu estou, tal, tenho essa necessidade, aquilo outro. Então tá, vamos embora trocar. Então eu estava trocando uma campina do Jordão pelo deserto, humanamente. Só que, para você ver como é que Deus faz, ao longo da minha jornada, eu fui tentando caminhar, e caminhei nessa sensibilidade de reconhecer, eu e a Deise, a direção que Deus estava nos dando para preservar a chamada e tudo que eu preciso. Eu fui para um lugar onde eu trabalhava menos e ganhava mais. Olha aí, quase caí. E eu não sabia disso. Vou repetir. Eu trabalhava menos e ganhava mais. Não era de maneira ilegal, não. Ok? Então eu estava sempre livre no final de semana para servir a igreja. Era o deserto que aparentemente eu acho, eu penso, eu quero, vou fazer. Estou dando um exemplo, não gosto de citar muito o exemplo meu não, você tem que ter a tua experiência. Nem sempre a campina do Jordão, cuidado, escreve aí, cuidado com a campina do Jordão. Você pode parar em Sodoma e Gomorra. Não, pastor Hélio, eu vou perder minha mulher, vai virar sal. Virou uma estalta.
Não é, Rodrigo? Você tem que pagar um preço para o propósito que Deus tem para a tua vida. Isso não envolve dinheiro. Dinheiro é o Deus desse mundo. É isso aí. Pastor Hélio, mas vai dar nó no neurônio? Vai dar mesmo. Vai dar 2, não vai dar 1 não, vai dar 2 nó no teu neurônio. Mas você vai ter a segurança no teu espírito que você está sendo governado e dirigido. Está dando para entender, gente? Você só tem uma jornada para fazer sobre a face da terra, é a providenciada pelo céu em termos de proposta. Você vai passando os anos e eu vou me distanciando da direção que Deus tem para mim, porque simplesmente eu não cresço na minha renovação da minha mentalidade com a verdade, porque eu vou andando nessa plataforma da velha criatura, é Deus para lá com um propósito e eu andando para cá. Gente, não vai encontrar. E daí a igreja, na prática, acaba vivendo sem muitos resultados do céu, maravilhosos, que só estão no caminho do propósito de Deus. Não olhe e compare com as pessoas, não. Cada um tem a sua jornada. Como eu me converti, foi uma conversão muito violenta dentro do meu espírito. Eu comecei a andar muito colado com Deus e ali, aquele negócio e tal. Em 2 anos da minha jornada, eu sabia qual era o propósito dele para a minha vida. As minhas responsabilidades como pai, como família, com o trabalho, com tudo, estava tudo certinho dentro de mim. Então, fui eu andando, procurando andar na direção que ele me aponta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas isso só vai acontecer se eu pedir, eu permitir. Deus não vai te direcionar simplesmente porque Ele laçou você. Pum! Laçou, pegou e vai igual aquela coleira que puxa o cachorro para cá e para lá. Ele não vai fazer isso. É uma entrega da nossa parte. A entrega da nossa parte cada vez fica maior porque a minha maturidade em pensar como Ele pensa aumenta, cara. Você vai... você sabe porque sabe que não é por ali, é por aqui. Diga aleluia! Isso é um segredo, gente. Lá, daqui a 10 anos, você está colhendo o que está plantando hoje em termos de mentalidade. Porque o que eu penso é o que eu sou, é o que eu faço, é o que eu digo. Está claro isso, gente? Nessa manhã? Eu não tenho problema nenhum de repetir. Porque isso tem que entrar na tua vida. Nós estamos vivendo um tempo da igreja de Jesus hoje que ela precisa entender isso. Senão ela é autossuficiente, ela é autogovernante, ela manda e arrasta Jesus para as propostas que a gente tem, porque a gente é infantil. A gente não renova a nossa mente para entender que a vida não é o meu umbigo, não sou eu. A vida é Ele, a proposta é dEle, eu sou membro dEle. Mas é difícil isso, eu não estou falando que é fácil, mas vai se renovando e saindo dessa plataforma, vai crescendo, como Paulo esperava que a igreja tivesse crescido, numa maturidade, no decorrer do tempo. Então, carteira de diácono, membro de igreja, tudo isso que eu acabei de falar, não te dá crédito nenhum de maturidade. Eu estou nessa igreja há 40 anos. Pode estar na igreja há 40 anos, definhando, morrendo, não tendo chama acesa, não crescendo. Vivia uma religião, mas não vivia a vida dele. A maior fábrica de formação de religiosos é a própria igreja. Pode anotar isso, é triste ter que falar, cara. Isso que eu bato nessa tecla. A tecla que você tem que viver todo dia com Ele, cara. Ele te ama, Ele quer ter um relacionamento contigo, com a palavra. Você ouvir a voz de Deus, ter a percepção dEle, que está te falando, não é por aí não, é por aqui. Não, peraí, tu vai tomar essa... Espera um pouquinho, pensa. Filho meu, está lá escrito lá. Então, não é bom proceder sem refletir.
e erra quem é precipitado. É essa plataforma aí, ó. Anota aí, Provérbios 14, verso 12. Há caminho que parece direito ao homem. Ele acha que está tudo certo. Ele acha, está lá, ó. Ele acha, ele quer, ele pensa. Mas no final, dá em caminhos de morte. Assim está o mundo. Ninguém toma decisões para dar errado. Ninguém faz escolhas para ver uma vida de prejuízo. Mas por quê, pastor? Porque fazem escolhas e tomam decisões erradas, fora da verdade. Não tem jeito. Não é maravilhoso Deus, sendo a palavra viva, deixar escrito para nós o manual de como nós devemos viver? Dá beijinho hoje no Espírito Santo, vai. Porque ele fala que você tem que perdoar, mas eu não quero. Problema nosso se a gente não quer. Perdoa. Não quero. Perdoa. Aí quando eu vou lá perdoar, eu estou crescendo. Não há crescimento sem prática da verdade. Não há. Jesus põe ênfase na prática do que ouve. Todos ouvem, mas poucos praticam. Uau! Jesus não programou uma palavra para que a minha carne fosse confortável. Do mundo ele nos libertou. Do fracasso da carnalidade ele nos libertou. Para o reino dele, que é a sua palavra, é o governo, é a legislação do reino, é a sua palavra, é ele não escreveu a Bíblia, é ele falando comigo. Diga aleluia. Ok, mais 5 minutos. Então, continuando. Lembra que eu tinha deixado essa frase? Ela é importante, tome cuidado, para eu não considerar os meus pensamentos tão seguros, meus pensamentos, tão seguros ao ponto de eu confiar. Então, eu permitir que eles dirijam a minha vida. Dá uma investigada. Como eu acabei de dar um exemplo da minha vida sobre uma situação, o Espírito Santo me falou. Não era uma proposta que eu considerava, mas ele me mostrou que aquela era a porta que ele queria que eu entrasse. Então, o meu colega ligar para mim, era Deus ligando através dele. Só que eu olhei diferente. Não, peraí, como assim? Eu vou para o deserto, ele vai para a Campina do Jordão? Que eu achava que eu estava na Campina do Jordão. Vocês estão entendendo, né? Efésios capítulo 2, verso 3, todos nós, Paulo falando de nós, no passado, costumávamos ser tais quais eles, que estão no mundo. A galera no mundo, gente, é morto espiritualmente, o que significa que a sua mentalidade é carnal, então não vai dar certo. Vide o mundo. Relacionamentos quebrados, tudo quebrado, tudo quebrado. Bom, manifestando pelas nossas vidas, está escrito, o quê? O mal que havia dentro de nós. E fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões, desejos, vontades, ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Assim vive o mundo. O mundo não tem uma luta com a verdade, porque só tem a maldade, a perversidade, é a natureza. Mas ninguém quer ser perverso, mas acaba sendo, por causa da natureza das trevas. Ok, vamos lá, pulando. 4:18, dentro do contexto que nós estávamos lendo, não dê lugar ao diabo. Seus corações, falando a respeito de como nós éramos, fechados, estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam a sua mente a Ele. Lembra que nós lemos Romanos 1? Uma disposição mental reprovável, porque eles sabiam da verdade, mas rejeitaram a verdade. Eu não quero essa verdade. Eu tenho o meu sistema de pensar, o meu sistema de viver, eu vivo assim, vivo assado. Olha aí, afastados. Vocês estão entendendo, né?
Olha o verso 19. Verso 19. Eles não se detêm diante de nada e são guiados pelas suas mentes malignas e sua imoralidade desenfreada. Bom, esse é o comportamento mundano. É a prova que a mentalidade é carnal. Então Paulo afirma que nós estávamos mortos, gente, e por causa dessa condição, a nossa mentalidade, aí ó, por causa dessa condição, a nossa mentalidade era carnal, não tem como. Então você vê, né? O que Deus tem que fazer? Eu tenho que matar a velha criatura ali. Eu tenho que te dar uma nova natureza para você se renovar na mentalidade da verdade. O mundo não consegue, não pode se renovar na mentalidade da verdade, porque não pertence a Deus. Lembra quando Jesus chega para Nicodemos, que foi procurar de noite, para tentar, Jesus, eu estou interessado, mas eu tenho que vir de noite, que ninguém pode saber. Olha, só você faz esse milagre, só pode ser de Deus. E Jesus nem teve conversa, já mandou para ele, olha, Nicodemos, importa nascer de novo. Importa o quê? Nascer de novo. Tem que nascer. Pronto, nasceu de novo, é filho de Deus, bebê. Agora tem que trocar fralda, esse negócio todo, alimentar a criança de leite, e vai crescendo. Diga aleluia. Ok? Então, concluindo, na questão de mentalidade, está claro que ela é a expressão do interior do homem. A mentalidade do homem é a expressão da condição do seu espírito. Eu quero lembrar para vocês isso aqui, mais 3 minutos, rápido. Nós temos aí 1 Tessalonicenses, quando Paulo diz que nós somos um ser espiritual, pensante, porque a gente tem uma psique, a alma ali, a palavra é psique, e dessa faculdade vem o raciocínio, a memória, a vontade, o desejo, tudo isso que nós temos, por causa de um ser pensante. E nós habitamos no corpo. Legal. E Paulo fala que você tem que cuidar disso, Aline. O que eu não podia fazer, Jesus fez. Eu me entreguei a Ele, eu criei na obra da cruz do Calvário, Ele me transformou numa nova criatura. E todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, deles o poder de serem feitos, mudou a minha natureza. Ele pagou o preço por isso, Ele levou a minha natureza para que nós tivéssemos a sua vida. Eu vim para que tenham Ele em abundância. Aleluia! De graça, fé. Mas agora, a outra parte, eu preciso cuidar. Eu preciso renovar a minha mente de maneira contínua. Eu preciso cuidar também do meu corpo. E tantas coisas que vêm como responsabilidade agora nossa. Então, eu queria te mostrar aqui alguns omeletes. Eu gosto desses omeletes, rapaz. Deixa eu voltar aqui. Ô, Jesus. Ok. Isso aqui é uma representação, só para você entender um pouquinho, porque nós somos um ser espiritual. Éramos um ser espiritual morto, está ali, ó. Pastor, se eu sou morto espiritualmente, que tipo de mentalidade eu tenho? Carnal. E eu habito no corpo. É isso aí. Meu corpo vai com aquilo que eu penso. É assim, dessa maneira mesmo. Mas beleza, aí eu e você recebemos a Jesus, ó. A luz chegou. Aleluia. Olha lá. Agora somos seres espirituais vivos. É nossa responsabilidade continuamente agora renovar a nossa mentalidade na palavra. Na verdade, eu agora entreguei minha vida para Jesus, eu quero conhecê-lo mais, eu quero saber tudo. Senhor, fala comigo. Eu, O que vai acontecer se eu fazer isso se eu fizer isso de maneira contínua? Olha o que vai acontecer. Nada. Meu Deus. Eu vou jogar no Rio Maracanã esse negócio aí, o pastor Rodrigo dá um jeito. Alma renovada pela palavra. Olha o que vai acontecendo. Ô Jairo, passa aí para mim, filho. Meu Deus do céu. Olha lá.
Viu? Sentiu que deu uma... Hã? Joga mais uma. Oi! Mais uma. Ei! Tu ficou forte, hein? O que é isso aí? Isso é o teu espírito que está recebendo dos benefícios e fortalecendo na fundamentação da palavra. Esse é quem você é e eu também. Olha lá. Eu era morto, hein? Minha forma de pensar me matava. Agora, olha só, você se enchendo da verdade. Olha o que vai acontecendo. Agora tá. Pastor Hélio, eu já estou entendendo que isso aí não dá para ser só domingo de manhã. Agora que você chegou a essa conclusão. Porque muita gente acha que estar domingo na igreja é tudo. Não, faz parte. É todo dia isso aí, ó. Da mesma maneira que você se alimenta todo dia, ou você só alimenta domingo. Boa, então beleza. Jairo, vamos lá, vai. Aí o cabra, vou dizer assim, o cabra não está renovando. Beleza, vai, Jairo. Ó, vai. Ó, mas aquele negócio lá. Não estou fazendo a renovação necessária. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou trazendo assim, gente, porque é a maneira mais fácil. Eu sempre tenho pedido ao Espírito Santo para trazer ilustração. Para você entender que você é um ser espiritual, está ali, você está vivo, mas você e eu somos dependentes de alimentar, de botar para dentro essa verdade, de receber revelação, entendimento. O Espírito Santo é o nosso instrutor. E te ensina, ele fala contigo. Diga todo dia. Todo dia. Domingo é a cereja do bolo que você vai construir. Não era para falar não, mas tudo bem. Domingo é a cereja do bolo que eu e você vamos construindo ao longo da semana. Tá bom assim? Vocês ainda me amam? Porque essa série vai até 2029. Fique de pé.